No Brasil colonial, onde a escravidão era a lei, um nome ecoava como um trovão de liberdade e terror para os senhores de engenho: Palmares. Não era um simples quilombo. Era um verdadeiro reino africano dentro do Brasil. Uma nação de fugitivos que resistiu por quase 100 anos contra o maior império da época. E no coração dessa resistência havia um homem, um líder que se tornou lenda, um guerreiro que diziam não podia ser morto: Zumbi. Hoje, o Arquivo Enigma não investiga apenas a história de um herói. Nós investigamos o enigma de sua imortalidade e o segredo da fortaleza impenetrável de Palmares. Para entender Zumbi, precisamos entender Palmares. Esqueça a imagem de um pequeno acampamento. Palmares era uma confederação. Várias aldeias, os chamados mocambos, interligadas, com uma capital chamada Macaco. Chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Tinha agricultura própria, metalurgia, leis, organização militar e religiosa. Era uma África reconstruída no topo da Serra da Barriga. E a localização era mais do que estratégica. Um platô cercado por penhascos e mata fechada. Uma fortaleza natural. Durante décadas, Portugal e até a Holanda, que invadiu Pernambuco, enviaram dezenas de expedições militares para destruir Palmares. Todas falharam miseravelmente. Os soldados se perdiam na mata, caíam em emboscadas. Eram derrotados pela guerrilha dos quilombolas. Palmares parecia invencível. E essa invencibilidade criou a lenda do seu maior líder, Zumbi. Mas afinal, quem foi Zumbi? A história conta que ele nasceu livre em Palmares por volta de 1655. Teria sido capturado ainda criança, batizado como Francisco e educado por um padre, aprendendo português e latim. Mas aos 15 anos, ele fugiu de volta para Palmares. Rejeitou o nome cristão e assumiu seu destino. Ele rapidamente se tornou o maior estrategista militar do quilombo. Um mestre da capoeira, ágil como uma onça, e diziam as lendas, protegido pelos orixás. E é aqui que nasce o enigma, a lenda da imortalidade. Os portugueses não conseguiam capturá-lo nem matá-lo em batalha. Ele parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo. As balas não o atingiam. As armadilhas falhavam. Para os quilombolas, ele não era apenas um homem. Zumbi, ou Nzumbi, significa espírito ou fantasma em línguas bantas. Ele era a própria alma da resistência. Já para os portugueses, ele era o demônio, um feiticeiro com o corpo fechado. Mas o Arquivo Enigma precisa separar o mito da realidade. A imortalidade de Zumbi era mística, ou era pura genialidade militar? Como Palmares conseguiu resistir por quase 100 anos? Primeiro, a geografia. A Serra da Barriga era uma fortaleza natural quase impenetrável para quem não a conhecia. Segundo, a guerrilha. Zumbi e seus guerreiros não lutavam em campo aberto. Eles usavam a mata a seu favor, com emboscadas, ataques rápidos e desaparecimentos súbitos. Eram verdadeiros fantasmas na floresta. E terceiro, a rede de informações. Palmares tinha espiões em engenhos e cidades que avisavam sobre a movimentação das expedições militares. Além disso, havia um quarto e poderoso fator: a união religiosa e cultural. Palmares não era só um refúgio, era uma nação. A fé nos orixás, a música, a dança, como a capoeira, e a liderança carismática, primeiro de Ganga Zumba, tio de Zumbi, e depois do próprio Zumbi, uniam o povo com um propósito sagrado: a liberdade. A imortalidade de Zumbi vinha dessa combinação poderosa. Ele era um estrategista brilhante, lutando em seu território, com um povo unido pela fé. Mas nem a maior fortaleza resiste para sempre. Em 1694, após um cerco brutal de 42 dias, a capital de Palmares, Macaco, foi invadida e destruída. A expedição final foi liderada pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, um mercenário cruel contratado especificamente para essa missão. Ele trouxe canhões e milhares de homens. Zumbi conseguiu escapar,
ferido. Mas a lenda de sua imortalidade estava prestes a ser testada da forma mais trágica. Por quase 2 anos, Zumbi continuou a luta, escondido. Mas assim como Lampião séculos depois, ele foi vítima da traição. Um de seus antigos companheiros, Antônio Soares, foi capturado e, em troca de sua própria vida, entregou o esconderijo de Zumbi. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi emboscado e morto. Para provar que o imortal estava de fato morto e para acabar com a lenda, sua cabeça foi cortada, salgada e exposta em praça pública no Recife. Um ato de terror para desencorajar novas fugas e rebeliões. Então, o que o arquivo Enigma conclui? Zumbi não era imortal no corpo. Sua imortalidade era a força de sua liderança, a genialidade de suas táticas e o poder do símbolo que ele representava. Ele era o espírito da liberdade. E espíritos não podem ser mortos por balas ou traição. Ao cortar sua cabeça, o governo colonial não matou Zumbi. Eles o transformaram em um mártir eterno. A maior prova disso, o dia de sua morte, 20 de novembro, é hoje o Dia da Consciência Negra no Brasil. Zumbi foi derrotado, mas Palmares vive. A lenda do guerreiro imortal continua inspirando a luta por justiça e igualdade até hoje. O Arquivo Zumbi está encerrado, mas sua história é eterna. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Fechamos esta série sobre enigmas nacionais. Qual será nosso próximo grande mistério? Deixe sua sugestão nos comentários. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!